O que faz um torcedor? Esta talvez seja uma das principais perguntas que se possa fazer quando analisamos toda a paixão envolvida no mundo dos desportos e, mais especificamente, no caso do Brasil, toda a paixão que cerca o mundo do futebol. Cores, cantos, fatores geográficos, todos estes elementos compõem a identidade da torcida de modo geral. Mas e se formos pensar em cada indivíduo separadamente? Com sua história única, sua relação própria com a equipe e um jeito próprio de torcer pela esquadra que tanto ama. Buscando compreender esta relação e reverenciar um dos mais importantes elementos do futebol paraibano, o Esporte Paraíba desta semana será dedicado aos torcedores. Nesta semana conversamos com torcedores dos 4 times com mais títulos do Campeonato Paraibano que seguem em atividade: Botafogo, Campinense, 13 e Alto Esporte. Além deles, prosseguimos com nosso diálogo com os jornalistas Lima Souto, Stefano Vanderlei e Max Oliveira, que dividem conosco suas principais lembranças ainda enquanto torcedores e amantes do futebol bem jogado. Foi uma coisa que veio para dentro de mim através do meu tio, que foi goleiro do Sport de Patos. Eu sou de Patos, com muito orgulho. O José Cavalcante, ele era a minha segunda casa, né? Eu comecei na década de 90. 90 a gente já começava a assistir de perto os jogos do Nacional, do Sport. Era sempre uma atração quando o Botafogo ia para lá, estádio lotado. E ali me chamou a atenção, né? Me prendeu, porque eu já gostava do futebol. Eu sempre imitava os narradores de Patos, né? O Edileuson Franco, de saudosa memória. A gente sempre se trancava naquele quartinho e começava a narrar sozinho. E aí fui tomando gosto, e conheci o futebol de Patos através do meu tio menininho, foi goleiro, como eu falei, e chegou a ser presidente do Sport de Patos na década, no final da década de 90, início da década de 2000. Então, aí fui gostando, querendo conhecer um pouco mais, até treino do Nacional eu ia assistir. Então é uma paixão muito bacana e tudo isso aconteceu lá na década de 90, quando eu vi o Nacional de Patos ser 3 vezes vice-campeão, né, jogando contra Campinense, Botafogo, o memorável Nacional de William, Santana, Lima, Jorge, Pastor e Humberto, Dó, Bero e Menon, Ica, Carlão e Nel. Esse era o time que não sai da minha cabeça. O primeiro jogo pelo Campeonato Paraibano que eu presenciei, foi em 1984, Botafogo 1, 13-0, lá em Campina Grande, no estádio Amigão. O detalhe é porque eu morava na França e tinha chegado no meio do ano de 84. Meu pai fazia o doutorado lá. E quando a gente chegou, eu tinha apenas 5 anos de idade. No outro dia que chegamos, aí meu pai fez questão de irmos ao jogo, porque ele disse que estava com saudade de ir assistir jogos de futebol, justamente jogos do 13, que ele é torcedor. Então, o primeiro jogo foi em 1984, lá em Campina Grande, no estádio Amigão, Botafogo 1, 13-0. No caso, 13-0, Botafogo 1. Isso na época de torcedor. E a última vez como torcedor, antes de militar na imprensa esportiva, foi em 2001. Então, até 2001, de 84 a 2001, eu assisti aos jogos do Campeonato Paraibano justamente como torcedor apenas, né? 1989, ainda lembro o primeiro jogo que eu assisti aqui no estádio de futebol, no Almeidão. Botafogo venceu o Campinense pelo placar de 2-1. Inclusive, nessa época eu jogava escolhendo o Botafogo, mas não me transformei em torcedor do Botafogo, mas esse jogo ficou muito presente na minha memória. Final da década de 80, início da década de 90, onde o futebol paraibano tinha uma força, né? Os clubes que participavam das principais competições, Série B, por exemplo, o Botafogo, o Alto Esporte, né? Viveu uma década muito importante. O próprio Campinense, mas exatamente 1989, uma vitória do Botafogo sobre o Campinense. A partir dali, não deu mais para se desligar do futebol paraibano, né? Para alguns torcedores, o futebol é mais do que um amor, mais uma herança que carregam de sua família desde antes mesmo deles nascerem. É o caso de Diego e de Gustavo, torcedores do Botafogo e do Campinense, respectivamente. Meus tios sempre me levaram para o campo. Desde 1998 eu acompanho o Botafogo Futebol Clube de João Pessoa, na Paraíba. E eu sou muito apegado a vínculos.
Eu vi aquele povo, vi aquele cheiro, aquele lance da arquibancada, isso sempre me cativou. E aí, desde 98 pra cá, eu sou torcedor do Botafogo. A ligação minha com o Campinense Clube é uma ligação que vem de família, né? Meu avô materno era natural de Campina Grande, nasceu em 1916, o Campinense foi fundado em 1915. E ele acompanhou desde a criação da Sociedade Dançante do Campinense Clube até a entrada efetivamente no futebol profissional do Campinense em 1960. E veio acompanhando sempre o time, o clube, transmitindo esse amor para os demais membros da família. E pelo lado paterno, meu pai foi presidente do Campinense Clube, torcedor do Campinense, e em 1998 foi responsável por trazer o Campinense de volta à disputa profissional do Campeonato Paraibano. Então, a nossa família tem uma ligação muito forte com o Campinense Clube, e aí é natural que tanto eu quanto irmãos e filhos estejam hoje torcendo pelo Campinense Clube. Outros constroem seu amor através de relações com amigos, como é o caso do 13ano Martinho e do torcedor do Alto Esporte, Eduardo. Minha paixão pela equipe do 13 surgiu vai muito tempo. Eu tenho 64 anos de idade, então desde os 10 anos de idade que eu sou 13ano apaixonado por conta de um vizinho nosso que jogava no Paulistano Futebol Clube em Campina Grande. Esse clube era semi-profissional e ele era muito torcedor 13 anos. Então ele me levou para o estádio e daí então a paixão vingou e nunca mais deixou. Na Paraíba, em João Pessoa principalmente, sempre houveram dois grandes times, né? Que seria o Alto Esporte e o Botafogo. Eu nunca me identifiquei muito com o Botafogo, embora eu tivesse primos e tios, mas também tinham tios e primos do outro lado, né? E foi sobre a influência deles e outros amigos que eu terminei me apaixonando pela história do Alto Esporte, que é uma história muito bonita, de muita luta, de muita tradição, e resolvi aderir essa paixão para minha vida. Desde então, sou torcedor do Alto Esporte. Enquanto torcedores, temos momentos marcantes e que ficam gravados em nossas memórias, independentemente do passar dos anos. Olha, a gente teve muitas emoções, tanto na parte triste quanto também de felicidade. Agora, a maior de felicidade foi o 3-0 em Campina Grande na final de 2013, porque a gente tinha perdido o jogo aqui em João Pessoa de 1-0. Muita gente não acreditou, a gente tava 10 anos sem ganhar o título. E aí lá a gente foi, aliás eu fui, acreditei, a gente ganhou 3-0 lá e depois de 10 anos ganhamos o campeonato. A maior emoção de ser torcedor do Alto Esporte é de fato participar da torcida. Muito embora a nossa torcida hoje seja um pouco pequena, o sentimento de irmandade, de união, de amizade que nós temos entre nós é muito grande. Então a gente tem uma maneira de torcer diferenciada, a gente sempre canta todo o tempo do jogo, mesmo ganhando ou perdendo, muitas vezes perdendo, como você sabe, mas a gente está lá para acompanhar e dar suporte aos nossos jogadores, ao nosso clube, em todas as modalidades, do masculino ao feminino, ao futsal. A gente sempre está marcando presença lá e isso é uma coisa que me emociona muito. Eu me recordo de jogos do Campinense ainda no estádio Plínio Lemos, em Campina Grande. É um estádio antigo que hoje não foi transformado numa Vila Olímpica, não existe mais. Então eu tenho muitas memórias, disputas de jogos com 13 Campinense marcantes, de viradas, de empates e até mesmo de derrotas. As emoções que eu efetivamente guardo na minha memória foi o retorno do clube em 98, né, sob a presidência do meu pai. Naquele ano a gente ficou com o vice-campeonato, perdendo o campeonato no terceiro turno para o Botafogo. E tem dois momentos que para mim foram muito marcantes. Foi a campanha do Campinense Clube em 2003, onde a gente chegou no quadrangular final da Série C para ter o acesso à Série B. Infelizmente a gente não conseguiu naquele ano. Depois a gente teve o acesso no ano 2008, numa campanha maravilhosa que o Campinense teve. E para coroar os momentos de lembranças, a gente tem a conquista da Copa do Nordeste em 2013, que isso está marcado na história de todo mundo. Quem vivenciou aquela campanha e o jogo final sabe o quanto foi emocionante conquistar essa Copa do Nordeste. As emoções foram muitas, né? São mais de 50 anos torcendo por esse clube, então as emoções foram várias.
Agora eu posso citar uma das últimas, a mais recente, que foi uma emoção muito grande, por sinal eu estive presente, foi o acesso da Série D para a Série C em 2018, em Caxias do Sul, onde nós fomos, a torcida foi em peso para lá, eu também comparecei, e foi uma vitória muito significante para o time, depois de estar perdendo de 1-0 e o Caxias era o favorito, e nós viramos para 3-1. Então foi uma grande alegria. Ser torcedor é conhecer a história, é torcer. Por isso, nossos torcedores também dividiram conosco a sua expectativa em relação às suas equipes para o ano de 2020. Eu vivi de tudo, né? Eu peguei, assim, comecei pegando a fase campeão, né? Bicampeão 98-99, quando só foi campeão depois em 2003. Aí de 2003 a 2013 a gente viveu um jejum de títulos de quase 10 anos. Esses 10 anos foram horrorosos, porque a gente jogava 4 meses no ano, não tinha competição, e um time de torcida como tem o Botafogo ficar 4 meses apenas no ano era muito triste. De 2013 para cá a coisa mudou. De 2013 para cá a gente se organizou, voltou a ganhar título, voltou a ter a hegemonia do estado. Dentro da Paraíba é muita alegria, entendeu? A gente já tá aí, ó, de 2013 para cá, a gente jogou todas as finais, pra você ter ideia. Jogou todas as finais, perdeu 2 e ganhou 5. Então, a coisa mudou e muito para melhor. Vamos continuar com nossa batalha, com nossa luta. Não vamos deixar de ir ao estádio. Vamos incentivar sempre nosso clube. Eu estou aqui morando em Cabedelo há 20 e poucos anos, mas nunca deixei de ir. E um abraço especial a todos os 13 anos, em especial ao grupo Expresso 1313, que é um grupo formado desde 2014. Um abraço a todos. Então, espero coisas boas. O momento é muito positivo pra gente. A gente acabou de ser campeão paraibano do feminino. Agora a gente, esse ano, tá indo pro Campeonato Brasileirão, né? Com as meninas. O masculino, ele tá na 2ª divisão do paraibano, mas a gente tá lutando para subir de volta. E eu acho que é um momento muito necessário para a torcida estar ali junta, como sempre teve, apoiando, trabalhando junto, todo mundo torcendo, levantando as bandeiras, né? Que a gente sempre levanta, tá ali lutando. Eu acho que é um momento muito bom para o autoesporte. Espero coisas boas. Esse ano de 2020 é um ano bissexto. E eu brinco com meus amigos que nesse século, até nesse milênio, todos os anos bissextos, o Campinense foi campeão paraibano. Então, isso aconteceu em todos os anos bissextos desse século, a gente foi campeão paraibano. Como é um ano bissexto, eu espero que esse ano a gente seja mais uma vez campeão paraibano, apesar desse não ser, na minha opinião, o principal objetivo do time. Acho que o Campinense esse ano tem que focar numa reestruturação das suas áreas administrativas, porque o clube vem sofrendo com gestões nefastas dentro do clube, gestões que não visaram o clube, mas sim o ganho pessoal de alguns dirigentes. Então, eu acho que o foco é reorganizar o clube administrativamente para que a gente possa, com um time enxuto, com a folha de pagamento que se possa manter em dia, a gente possa chegar na Série D desse ano com um time competitivo para ter o acesso e sair desse limbo que é a Série D. E a gente, indo para a Série C, tentar futuros melhores com a casa mais organizada. Então, acho que é isso. Lógico que todo torcedor, como todo torcedor, a gente deseja que o clube seja campeão paraibano e traga títulos, que eu acho que é importante, mas o principal objetivo do clube esse ano, para mim, é o acesso da Série C, D para a Série C. Com este vídeo, encerramos nossa série de 4 vídeos especiais sobre o futebol paraibano. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui e a todos que fazem o futebol do nosso estado ser o que ele é. Retornaremos em breve com uma nova série de vídeos sobre o esporte em nosso estado.